Olá, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube da TV Câmara Distrital. Eu sou Mariana Morena, eu falo aqui do plenário da CLDF, onde daqui a pouquinho começa mais uma sessão ordinária prevista para iniciar a partir das 15 horas. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto, e na tarde de ontem a CLDF aprovou o projeto de lei que autoriza o Banco de Brasília a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master. Foram 14 votos favoráveis e 7 votos contrários. Antes da votação, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, esteve aqui na CLDF reunido com os deputados e apresentou aí os principais pontos desse projeto e também pôde tirar algumas dúvidas dos parlamentares. Os deputados de oposição que votaram contrário ao projeto criticaram essa iniciativa e disseram que faltou tempo hábil para análise de alguns documentos que não teriam nem chegado aqui à Câmara Legislativa. Vamos ouvir o que disse aí o deputado Fábio Félix, do PSOL. Aqui na Câmara Legislativa, eu nunca votei um escândalo e uma lambança desse tamanho. O que nós estamos votando aqui hoje é um projeto que nós não temos qualquer informação. Qualquer deputado que disser aqui que vai votar com documentos comprobatórios, com tabelas, com números, não está falando a verdade. Porque isso não foi juntado no processo. Todos os documentos e toda a transparência em relação a essa operação financeira, ela não foi informada à Câmara Legislativa. O que nós sabemos é aquilo que saiu na imprensa. O que nós sabemos é o PowerPoint do presidente Paulo Henrique, que ele apresentou ali agora. Já a deputada independente Paula Belmonte, do Cidadania, também votou contrária ao projeto. Compra do BRB que eles estão querendo fazer agora, e eu falo aqui para todos os servidores públicos e para os aposentados, tem um impacto. O IPREV, ele tem 16% das ações do BRB. Então, se não der certo essa compra, quem vai pagar são os servidores públicos e os aposentados. Então, nós não tivemos tempo hábil para conversar, para entender esse projeto. Eu fiz uma pergunta, deputada Deise, mais de 70 perguntas que nós tivemos quando o presidente do BRB esteve aqui e nós não recebemos resposta. O líder do governo, o deputado Hermeto, do MDB, defendeu o projeto e disse que a aquisição do Banco Master pelo BRB é uma boa oportunidade de investimento e também de crescimento de serviços. O banco precisa expandir seus negócios. E se ele estacionar hoje, ele não vai ser um banco competitivo como os bancos que estão hoje no mercado. E em 2018, eu quero ressaltar isso aqui, no final do governo passado, o governo que hoje critica tanto a venda do banco, o banco estava sendo vendido, o banco estava quase falindo. Nós não estávamos discutindo se o banco estava comprando um banco para expandir seus negócios. Nós estávamos discutindo a venda do banco do BRB. Com a aprovação em 2 turnos, o projeto segue agora para a sanção do governador Ibanez Rocha. Além disso, o Banco Central também precisa dar uma autorização para a transferência dessas ações. Continue, portanto, com a nossa programação. Daqui a pouquinho, previsão para início de mais uma sessão ordinária. Uma boa tarde para você.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 15h08. Dando início, expediente sobre a mesa. Mensagem número 162 de 2025, Poder Executivo encaminha a sanção do projeto de lei número 1882 de 2025, que autoriza a aquisição pelo Banco de Brasília S.A. de 49% das ações ordinárias e de 100% das ações preferenciais do capital social do Banco Master S.A. É assim o que está pela mesa. Não havendo quórum regimental, suspendo a sessão até que se complete o quórum. Boa tarde. Está aqui presente o vice-presidente da casa, nosso deputado Ricardo Vale. Está suspensa a sessão. A sessão está suspensa. Retomaremos a transmissão a qualquer momento.
Reabrindo a presente sessão, constando aqui presentes em plenário, deputada Paula Belmonte, deputado Tiago Manzoni, deputada Jaqueline Silva, deputado Pepa, deputado Gabriel Magno, deputado Daniel de Castro. Passando aqui para os comunicados de líderes. Convido para fazer a fala deputado Yolando, não se faz presente, deputado Rogério Morro da Cruz. Quero, então, consultar quem já está aqui presente, depois eu voto. Deputado Tiago Manzoni, quer fazer uso da palavra? Dou 1 minuto. Deputado Gabriel também vai querer fazer. Deputada Paula vai querer fazer? Tá. Então, convido o deputado Tiago Manzoni para fazer uso da palavra como líder do bloco PL. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares. Boa tarde à imprensa que está aqui e a você que nos assiste pelo YouTube, pela TV Câmara. Nos últimos dias, eu tenho recebido sucessivamente mensagens, vídeos, telefonemas, tanto no meu celular quanto no meu gabinete, de professores da rede pública do Distrito Federal, agradecendo pelo trabalho que a gente desempenha aqui, pelos projetos de lei que a gente tem apresentado e agradecendo também, em especial, pela nossa mobilização constante a favor das escolas cívico-militares. Os professores têm recebido da comunidade onde essas escolas funcionam e, em especial, dos pais dos alunos onde essas escolas funcionam, têm recebido feedback muito positivo. E, ao longo do tempo, se tornou comum receber esses telefonemas, essas mensagens por parte dos professores do Distrito Federal. Durante muito tempo, uma parte significativa dos nossos professores se viu tolhida até no direito de expor as suas ideias da forma como gostaria. E, ao enxergar no nosso mandato uma possibilidade de defesa deles, muitos agradecem e dizem que se sentem hoje à vontade para falar e para exercer a sua atividade profissional de acordo com aquilo que gostariam. Então, eu deixo aqui esse registro e eu agradeço a cada um desses professores que manda mensagem, que vem aqui ao meu gabinete, que telefona e que está junto conosco num projeto e no desejo de uma educação que não sirva para a formação de militância ideológica, de militância partidária, mas que forme os nossos alunos, as nossas crianças e adolescentes para o mercado de trabalho. Nós queremos todos uma geração de alunos que saiba falar, ler e entender a língua portuguesa, que tenha aptidão matemática e que tenha os conhecimentos necessários para, ao chegar na idade adulta, se inserir no mercado de trabalho e se tornar produtivo. Nós queremos uma geração produtiva. E eu gostaria de deixar aqui esse agradecimento para a classe dos professores e dizer que os professores do Distrito Federal podem contar comigo e com o meu mandato. Desde o início desse mandato, nós temos lutado por uma escolarização livre de ideologia, livre de doutrinação. Temos aportado emendas parlamentares nas escolas do Distrito Federal, melhorado a qualidade de vida dos professores, melhorado a possibilidade de aprendizagem dos alunos, que no final das contas são o destinatário desse serviço público chamado educação. E é muito bom ver que isso tem produzido efeito. A vocês, professores do Distrito Federal, a minha mensagem é muito clara. Vocês podem continuar contando comigo, porque eu continuo contando com vocês. A todos aqueles que querem disciplina, a todos aqueles que acreditam na formação dessas crianças e desses adolescentes com os valores corretos, com os conteúdos corretos, com conteúdo programático adequado, a todos vocês que se dedicam à firmeza de caráter, a todos vocês que acreditam em uma escolarização que vai melhorar a vida das pessoas, que vai melhorar o Distrito Federal, que vai melhorar a nossa nação, a todos vocês que se dedicam como que num sacerdócio, todos os dias, abrindo mão de um monte de coisas
para formar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes estudantes com bons resultados de aprendizagem. A todos vocês, o meu muito obrigado e o meu compromisso, que aqui da Câmara Legislativa nós continuaremos lutando por vocês, brigando por vocês e apresentando, além das emendas parlamentares que entregamos, apresentando projetos de lei que facilitem e valorizem o trabalho de vocês. Vocês merecem essa valorização, que é salarial também, mas perpassa por um monte de outros aspectos, como o respeito em sala de aula, como a forma que vocês são vistos pela sociedade, como vocês são tratados pelos pais dos alunos, e para tudo isso, vocês podem contar conosco, nós estaremos sempre ao lado de vocês. Contem com o nosso mandato, nós continuamos contando com vocês também, e eu tenho certeza que haverá no Distrito Federal e no Brasil uma geração que está sendo formada agora, que vai ser muito produtiva e que tem muito a entregar para a nossa nação. Fiquem com Deus, Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Thiago Manzoni. Ainda em comunicado de líderes, quero passar a palavra ao deputado Gabriel Magno, registrar a presença aqui, nosso deputado Fábio Félix, faz presente, deputada Deise, deputado Gabriel Magno. Presidente, boa tarde, deputado Max. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nessa quarta-feira. Que, deputado Max, tem uma cara de quarta-feira de ressaca aqui nesse plenário, diante do escândalo e da vergonha do que aconteceu ontem. Hoje de manhã, a notícia que todos nós acordamos é mais um esquema de fraude do Banco Master. Mais um que começa a ser investigado. 300 milhões. Ali é isso que vai ter. Fraude, corrupção, desvio, práticas ilegais. E nós vamos começar a descobrir. E o que chama a atenção, deputado Max, é que Vossa Excelência, a assumir aqui, já viu, chegou hoje a sanção do projeto de lei que autoriza. Já foi sancionado. Em menos de 24 horas, o governador Ibanez, uma pressa danada, para os amigos, para salvar interesse de amigo, o governador não pensa duas vezes, não tem soneca, não estava viajando, não estava estudando um pouco mais, é muito rápido. Num piscar de olhos está sancionado 2 bilhões de reais para as fraudes, para as negociatas, para o amigo banqueiro, para o negócio que vai acontecer. Menos de 24 horas. Talvez é o projeto sancionado mais rápido da história da Câmara Legislativa. Agora, para os professores, por exemplo, para encaminhar um projeto de lei para melhorar a carreira dos professores, foi preciso uma greve de mais de 20 dias, foi preciso o apelo de vários parlamentares dessa casa, da oposição e da base. Eu preciso reconhecer, inclusive está aqui o deputado Daniel de Castro, que fez várias vezes esse apelo e esse pedido para o governo. E até hoje não chegou. Não chegou o projeto de lei para reestruturar a carreira dos professores. Essa é a prioridade do governo Ibanez. Para os amigos e para o negócio é muito eficiente. Para a cidade, para os interesses dos servidores públicos, para o interesse da população do Distrito Federal, sempre tem um porém, deputada Paula. Sempre tem uma desculpa, porque é importante lembrar, inclusive, o decreto de contingenciamento de R$1 bilhão continua vigente. Continua vigente, com a justificativa de que teve frustração de receitas, frustração na arrecadação. Mas nesse mesmo período,
nós já votamos aqui 2 créditos milionários para a Nova Cap, com o argumento de que não teve frustração de receita, teve aumento na arrecadação. Então é o governo dos interesses dos amigos. É uma vergonha o que nós estamos vendo hoje no Distrito Federal, presidente. Um governo que está a serviço dos interesses privados, dos negócios que ele faz na cidade. A população do Distrito Federal está completamente abandonada. Governador, e eu disse isso aqui ontem, mais uma vez, lamentável a declaração do governador da capital do país, dizer e reproduzir que nós estamos vivendo uma ditadura, que nós não estamos vivendo uma democracia. É uma vergonha o governador do Distrito Federal, que tirou soneca no dia 8 de janeiro e fez o governo inteiro de favores para os amigos e para as negociatas que ele organizou, abandonar a cidade como está abandonada. Está abandonada na saúde, é só bater numa UPA, é só bater num hospital, é só bater numa UBS. Está abandonada as escolas, porque o deputado Tiago muito bem lembrou aqui na tribuna, as escolas estão sobrevivendo com as emendas parlamentares, porque não tem investimento do Estado, porque a Secretaria de Educação abandonou a rede. E eu vou concluir, presidente. Não, parabenizo aqui, deputado Tiago, todos os parlamentares. Inclusive, eu tenho o maior respeito por essa ação. Sou, inclusive, esse ano o parlamentar que mais destinou recursos. Mas eu acho que as escolas do Distrito Federal não deveriam funcionar com as emendas. 21 milhões de reais, deputado Daniel de Castro, só esse ano. Mas a minha crítica não é essa. É que o Estado abandonou as escolas. Como abandonou, deputado Fábio Félix? Assistência social. Deputado Max, o sistema de transporte e mobilidade. Nós estamos vendo agora mais uma ação vergonhosa, intervenção no centro da cidade, com as bolotas que atrapalham a população, para garantir o interesse privado de uma empresa explorar estacionamento. Ocupa o espaço público para garantir o interesse privado de uma empresa. Nós estamos entrando, deputado Max, com uma representação, inclusive no IFAM, para pedir explicações para o governo do Distrito Federal da utilização do espaço público para uma intervenção que tira o direito de mobilidade da população do Distrito Federal para garantir a exploração comercial por uma empresa. Esse é o governo do Distrito Federal. O governo do bilionário ibanês para os ricos dessa cidade e que abandonou completamente o Distrito Federal e a população. Eu lamento, deputado Max, que a gente tenha aqui hoje lido e iniciado a sessão nesse clima de ressaca, com plenário vazio, quase nenhum parlamentar aqui da base, inclusive, para fazer o debate dos interesses do Distrito Federal. O povo do DF quer respostas para o caos da saúde, da educação, da desvalorização dos servidores públicos, estão superendividados, inclusive com o BRB, do problema da segurança, do problema da falta de moradia. Qual é a resposta que nós vamos dar à classe política dessa cidade? O governador vai dar. Por que o DF tem o dobro do desemprego da média nacional? Infelizmente, a resposta hoje da base do governo e do governo é que o que está em jogo não são os interesses da população, mas negócios particulares dos amigos do governador. Obrigado, presidente. Deputado Gabriel Magno, vou fazer aqui... Já está escrito, deputado Tiago Ronzoni. Já está escrito aqui. Obrigado. Passo a palavra ao bloco Força da Família, o deputado pastor Daniel de Castro. Presidente, muito obrigado. Cumprimento aqui os nobres parlamentares e deputadas aqui dessa casa, presentes na sessão, aqueles que nos assistem, servidores aqui também.
Eu não sinto essa nostalgia que o deputado falou que me antecedeu de ressaca. Nós somos avaliados pelo que fazemos e pelo que falamos, até porque a comunidade nos assiste. É por isso que o PT está longe do governo do Distrito Federal e não vai voltar. Porque a população, ela pode ter um carinho por um espectro ou por outro, mas se tem uma coisa que ela gosta é da palavra verdadeira e real. Ele vende um governo do Distrito Federal com coisa que é o caos e não consegue analisar o governo federal deles. É por isso que hoje tomaram uma taca, tentaram assaltar a CPI e perderam a votação da CPMI lá no Congresso Nacional. Porque nem a base que sustenta o governo aguenta mais o governo. Fala tudo, mas não tem a hombridade de falar que as ações do BRB de ontem para hoje subiram 20%. Então não é. Brasília, você está nos assistindo, eu sei que você faz, é natural. O deputado que me antecedeu, não vou citar não para não dar direito de resposta, ele fala para a base dele, mas não é justo não reconhecer o que está sendo feito no Distrito Federal. Essa gestão ela é tão competente que está aí no segundo mandato e vai eleger a Celina com o terceiro mandato. É a força do trabalho, porque a comunidade não julga pela fala, ela julga pelo que faz. E entre a fala e fazer, há uma distância extraordinária, é muito fácil você trabalhar as palavras para chegar aqui e falar, para denegrir a imagem de um governo. Mas nós estamos falando do maior assalto da história do Brasil e nunca a esquerda deu uma palavra aqui, o roubo do INSS. Isso aqui eles não falam. Falar do desgoverno, do descondenado, eles não têm a capacidade de falar. Mas sim, tem que vir aqui e bater no governador Ibanez. Mas é tal qual o bom Bolsonaro, bate, cresce, bate, cresce. Eu estou dizendo para Brasília, de ontem para hoje, as ações do BRB subiram 20%. E Brasília, essa casa, naturalmente, nós não entramos no debate, porque é tudo que a esquerda queria mesmo. Debater, empurrar com a barriga, não votar, mas está votado, está aí. Tenho certeza que daqui uns dias, aliás, os próximos passos já passou pelo CAD. Vai ser o Banco Central, que é do governo deles. Eu quero ver quando o Galipo autorizar essa transação, se esses deputados que vieram aqui falar o que estão falando, se eles vão vir aqui bater palma para o presidente do Banco Central. Quero deixar aqui, Tiago, registrado. Quando o Banco Central, se não aprovar, tudo bem. Razão a eles assiste. Mas se aprovar, eu quero ver qual vai ser a fala deles. Se eles vão continuar jogando a pecha que joga. Que aí eu acho até que o governo do Distrito Federal, eu imagino que eles nos assistem também, deveriam mensurar essas palavras aqui. Porque você tem um limite do campo do enfrentamento. Mas palavras jogando pecha de acusação. E acusações pesadas, entendo eu que são crimes, que deveriam ter prova, porque se não tiver, deve responder. Então, eu espero que o governo também tenha essa possibilidade de analisar essas falas e ver onde é que tem veracidade ou não para tomar as providências necessárias. Porque nós estamos falando de um deputado que está fazendo acusação de corrupção ao governo do Distrito Federal pelo Banco BRB. Isso é extremamente grave e precisa de uma resposta do governo do Distrito Federal. Até para nós de base ficar tranquilo para fazer também os enfrentamentos e as respostas necessárias. Mas eu sei que Brasília nos assiste e nos ouve aqui, e nós estamos fazendo nosso papel, né? Porque está aqui a base, tá? O Thiago Manzoni está aqui, eu estou aqui, o Pepa passou, Jaqueline está ali na comissão, estava indo para a comissão, mas eu estou aqui, eu cheguei cedinho, meu horário está aqui, faço o meu papel, não sou de faltar sessão, mas sempre estarei aqui também para trazer os dois pontos. Fazer o enfrentamento, mostrar a verdade para Brasília. Outro, sim, Thiago, parabéns pelo seu discurso, pelos professores. O próprio deputado que me antecedeu, que é egresso da Secretaria de Educação, eu não sei se ele teve a vivência, ser servidor da Secretaria de Educação, né? Mas não sei quanto tempo você exerceu lá, porque acho que logo você foi... Não, 2009 estava lá, mas eu acho que logo você foi para o sindicato, né? Não sei se você viveu. Então, 2009 para 2013, 4 anos só na educação, lá dentro mesmo. O restante foi no sindicato. Mas ele há de convir. A gente sabe que tem problema muitas coisas, mas a base aqui dessa casa também, deputado, é uma base que tem investido na educação através das nossas emendas. Seguramente, é o lugar que eu mais coloquei emenda do meu mandato, foi para a educação.
até muitas vezes criticado. Mas eu tenho feito esse papel. Na indicação da LOA, tal como ele, também fiz uma indicação de 300 milhões para a Secretaria de Educação, para a contratação, para aumento de professor. Nós também temos feito nosso papel. Presidente, finalizando, eu quero que fique registrado nessa mesa, presidente Max Maciel. Eu tenho feito enfrentamento dentro desse limite do equilíbrio, da vivência parcimoniosa entre nós, pares aqui dessa casa. O último discurso meu, fui muito duro com o governo do descondenado Lula. E vou continuar sendo. E parece que no ato profético eu estava falando, vocês querem ver, porque vira e mexe, o pessoal da esquerda, quando é atacado na mídia social, usa a estrutura da casa de uma forma correta. Deputado nenhum aqui nessa casa, de direita ou de esquerda, pode ser atacado no exercício do seu mandato. Tem que ter a cobertura dessa casa, inclusive da Polícia Legislativa. E eu falei no meu discurso, entrem na minha página e vejam o que a esquerda fala de mim. Estou notificando essa casa para que faça uma devassa e mande chamar todos aqueles que têm falado as palavras que têm falado do meu Instagram. Nenhum, presidente, eu quero que fique registrado aqui, ficará sem. Não sou leviano, não sou corrupto, não sou bandido. Tenho uma história de vida que meu pai me ajudou a construir, que é linda nessa cidade. De nunca ter respondido um processo na minha vida. Não aceito membros da esquerda entrar no meu Instagram, e eu já fui nos Instagram dele, já sei quem são, e estou pedindo à Câmara que chame ele, e sobre todos eles eu vou colocar processo. Não sou de fazer isso, não sou. Eu sou do diálogo, já teve alguns que vieram aqui, a Copol chamou, no final a pessoa foi no meu gabinete, Paula, pediu desculpa, pediu perdão, falou besteira, estava estressado por esse jogo estressado da política, mas eu quero dizer que nenhum que me afronta nas minhas redes sociais ficará sem resposta daqui para frente, no mundo policial e no mundo judicial. Intentarei ações contra todos que falarem uma vírgula do meu, e quem falar vai ter que provar. E eu vou pedir, essa casa, já estou aqui pedindo a Copol que pegue o meu Instagram e vai de um a um para esses que estão falando, quando eu falo do Lula. Eu falo do Lula aqui, eu falo do Lula, mas nunca chamei o que eu chamo de descondenado, eu nunca imputei uma acusação criminal a ele, sem ser os processos que transitaram na justiça, julgado e condenado. Agora, falar que A, B é ladrão, tem que provar. Falar que A e B é um canalha, tem que comprovar. E é assim que pessoas que se intitulam da esquerda, que eu fui no Instagram, eu vi quem partidos são, falam conosco nas nossas redes sociais. Não aceito mais. Todos que falaram, vai ter que vir ao Copol nessa casa e eu mandarei processos para a polícia e para a justiça. Não aceito, peço que fique registrado nos anais dessa casa. Presidente, estou pedindo a Vossa Excelência que tome imediatamente uma decisão de comunicar o Copol para que eles façam a busca dessas pessoas e elas venham aqui nessa casa prestar esclarecimento e provar o que estão falando, porque se não provarem, vão responder processo. Obrigado. Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Tem todo o direito de exercer e de fazer esse pedido frente aos ataques. Oficialize a Copol para que eles possam dar o devido seguimento. Quero passar a palavra pelo bloco Cidadania, deputada e segunda vice-presidente, Paula Belmonte. Boa tarde a todos. Ontem nós tivemos, graças a Deus, aqui dentro dessa casa, uma casa democrática. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém e eu defendo isso, que as pessoas tenham essa liberdade de discordar uma das outras. Acredito verdadeiramente que nós temos meios hoje criminais para que a gente possa denunciar ou mesmo, como foi o deputado aqui, judicializar uma interferência de alguma posição contrária que se cada um se acha necessário. Então, a gente defende a liberdade e acredita nisso. Eu quero registrar a minha posição ontem. Eu não faço parte de um partido de esquerda, não faço parte do bloco partidário oposição, mas eu fui
contra o projeto BRB, com muitos dados técnicos, porque eu, quando deputada federal, eu tenho a grata, vamos dizer assim, alegria de dizer que nós votamos na Câmara Federal a independência do Banco Central, do qual hoje o presidente do Banco Central, ele é independente. E isso é fundamental para que a gente tenha um Banco Central que ele possa analisar tecnicamente. Então, o Banco Central, se autorizar ou não autorizar essa venda do Banco Master, ele vai autorizar, como eu já vi aqui a CCJ, não aprovando o mérito da questão, mas aprovando a constitucionalidade. Então, é importante dizer que a aprovação do Banco Central não significa que essa operação será boa. Essa operação, ela não teve documento. Eu faço aqui uma prova, peço para qualquer parlamentar me mostrar a justificativa plausível e mostre que está entendendo o que está sendo feito, porque eu duvido que algum parlamentar tenha visto. Ninguém votou aqui, ninguém votou em 2 horas e meia um projeto que não existe. Não existe dados técnicos financeiros para comprovar se essa operação ela é boa ou não. Eu estou torcendo que ela seja uma coisa boa agora, porque foi aprovado aqui pela Câmara, então tem que ser, tomara que seja boa. Por quê? Porque se não for boa, quem vai se dar mal é a população do Distrito Federal. E que está se dando mal há 8 anos. Deus me livre! Continuar um governo desse, um governo que todos os dias a gente vê pessoas morrendo na saúde. Deus me livre! Eu acabei de chegar de uma UBS, não tem servidor. Deus me livre, já basta 8 anos, querem mais 4? Meu Deus! Será que não tem humanidade para as pessoas, não? As pessoas estão morrendo na fila de hospital, as crianças estão comendo carne moída com sebo. Tem escola que não tem caixa d'água. Eu acabei de ver uma escola lá em Planaltina que não tem caixa d'água, o CIL. Há 10 anos não tem caixa d'água. O governo está 8. Teve oportunidade de fazer 8 anos uma caixa d'água e quer ficar mais 4? Me desculpa. Tem um pouco de cara de pau. Não seja tão cara de pau de não ver o que está acontecendo. Brasília tem obra, mas não tem as pessoas que têm dignidade. A gente só aumenta o programa social porque as pessoas estão morrendo de fome, mas é porque elas não têm emprego, não têm prosperidade. É isso que nós precisamos. A gente precisa de um governo sério e que tem corrupção, sim. Por quê? Porque já foi encontrado secretário com dinheiro na mala nesse governo, ou ninguém se lembra? Ou ninguém se lembra? O IPREV, nós tivemos aqui 2 audiências públicas, que teve um prejuízo a todos os servidores aposentados do Distrito Federal. E a gente está falando aqui que está tudo mil maravilhas? Pelo amor de Deus, vamos ter senso. Aqui nós estamos numa tribuna, e eu vou dizer, a autoridade constituída por Deus e pelo povo tem a responsabilidade de falar, chega de enganação. Para não dizer outra coisa, chega de manês. Chega! Eu acabei de chegar de uma parte rural. Deputado, as pessoas estão passando fome. As pessoas não têm dignidade. As UBS lotadas, porque não tratam. Não tem condições de ser humano para chegar e receber as pessoas que estão passando. Aí chega, aí é problema disso, é problema daquilo, e dizendo que está tudo maravilha. Aonde que está essa maravilha que eu quero ver? Porque eu quero começar a falar. O que é bom a gente fala. Tem muita coisa que aconteceu boa. Agora mesmo eu fui num projeto, na moral, que o governo institucionalizou, que traz a dignidade, princípios e valores para as nossas crianças. Vamos elogiar. Agora, falar que está tudo bem, que não tem corrupção, aonde não tem corrupção? Eu pergunto aonde não tem. Porque na saúde tem, na educação tem, na segurança tem. Aonde? As pessoas começaram a morrer aqui na Plano Piloto, assaltada, deputado. Aonde que está essa segurança toda que está Brasília? Foram decapitadas na capital federal. Esse ano. E a gente está falando que está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. E eu vou começar a falar. E não sou de esquerda, eu sou de direita.
Mas eu acredito no social. Eu acredito no social, acredito na dignidade e acredito, sim, em princípios e valores, porque aqui eu é para trabalhar para o povo, não é para sistema de corrupção. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Paula Belmonte, ao qual quero convidar para presidir os trabalhos desta casa. Obrigada. Eu assumo a presidência e continuo com o comunicado de líderes e convido a palavra para comunicação de líderes o deputado Chico Vigilante, do PT. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, esse domingo eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade rural ali no município de Santo Antônio Descoberto. Essa comunidade tem aproximadamente 200 anos. Ela fica a 11 quilômetros da cidade, estrada de chão. Eu conheci um cidadão chamado seu Joaquinzinho, que ele tem 86 anos. E os avós desse seu Joaquinzinho, desse senhor, estão enterrados lá no cemitério da comunidade. E essa comunidade, que está lá há mais de 200 anos, ela agora está sendo perseguida por parentes, primos, tias do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Tem uma casa que eu vi lá, por sinal uma casa de boa qualidade, que foi tomada pelos primos do Caiado, junto com pistoleiros, montaram uma base para atacar a população lá nessa casa. Foi oferecido um almoço. Eu estive lá com a deputada Érica Cocai, estive com a presidente da SR-28, que era a superintendência do INCRA, Distrito Federal e Goiás, em torno de Goiás, e pudemos ver o desespero daquela população. Felizmente, a Fundação Palmares entrou com a portaria de investigação, porque ali é área quilombola, e houve uma decisão do ministro Fachin suspendendo a desapropriação, medida de uma juíza de Santo Antônio Descoberto, desumana essa decisão, foi cassada a decisão e agora está num processo de investigação para que aquela terra possa ser cedida àquelas famílias. Viu o carinho, trabalho, o amor que aquela população tem pelas casas, tem pelas famílias, tem pelas pessoas. Lá eu pude ver também o respeito que o jornal Metrópolis adquiriu perante aquela comunidade. Que foi uma matéria do Metrópolis mostrando, inclusive, o cemitério da comunidade, que ajudou com que o ministro Fachin desse a liminar, suspendendo aquelas derrubadas desumanas que estavam acontecendo. A deputada Érica, eu, a companheira Cláudia Farinha, que é do INCRA, nós vamos continuar ao lado daquela comunidade e contra aqueles grileiros agressores daquela terra. Dito isso, eu quero falar de um outro ponto. Saiu uma ampla matéria hoje no jornal Estado de São Paulo, dando conta de uma falcatrua envolvendo o Banco Master e uma suposta empresa que me parece que é fantasma, uma empresa que tinha um capital de 50 mil reais e que foi concedido àquela empresa 300 milhões por parte do Banco Master. Esse negócio está fedendo. Essa coisa está muito feia. Eu acabo de, enquanto líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, dei entrada agora no ofício, pedindo à Comissão de Valores Mobiliários, que foi quem fez a investigação,
eu quero toda a documentação, fruto dessa investigação feita por eles, para a gente verificar que providências que a gente deve tomar ainda mais. Nós perdemos uma votação aqui ontem, eu respeito o processo democrático, perdemos, não é? Cabe a gente lamentar, mas houve a votação por maioria e a maioria decidiu, está decidido. Mas isso não impede que a gente continue o trabalho, especialmente o pedido de esclarecimento. Por último, eu quero falar de uma, a deputada Gabriel já falou, mas de uma coisa horrorosa que está acontecendo ali no centro de Brasília. Que foi, nós alertamos, quando estava sendo discutida a privatização da rodoviária, de que ia dar errado a questão da privatização dos estacionamentos. E, além de tudo, os estacionamentos estão vazios, porque a população não vai ingressar ali para pagar o preço de 12 e de R$ 7,00 que está sendo cobrado. 12 na parte de cima e 7 na parte de baixo. A população não vai pagar. Mas como se não... Como se não bastasse a cobrança que está sendo feita, ainda colocaram umas bolotas de cimento lá que vai ter gente pisado naquelas bolotas, caindo na pista de rolamento dos carros e sendo atropeladas. Na parte de cima ali da rodoviária. Nós já oficiamos ao IFAM para que tome providência. Mas, além de tudo isso, colocaram uma muralha na parte interna do estacionamento do CONIC, na parte de baixo, que mais parece o Muro de Berlim. Aquilo não está dentro do planejamento do Distrito Federal, aquilo não está no desenho feito por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Portanto, aquelas barreiras, aquelas bolotas, que foram colocadas ali, tem que ser afastada para o bem da população do Distrito Federal. Obrigado, presidente. Assumo a presidência e passo a palavra à deputada Deise Amarilho, pela liderança do Bloco Pessoal PSB, mas antes disso devolvo a presidência à deputada Paula. Obrigada, nossa presidente, vice-presidente, procuradora especial da mulher, uma mulher que eu admiro demais, deputada Paula Belmonte. E já chegando aqui o nosso presidente, que também é um sensacional, ele só tem um defeito, que ele é botafoguense, né? Mas ninguém é perfeito, poderia ser pior, ele poderia ser flamenguista, né, presidente? Mas eu vou olhar por esse lado. Estamos felizes, né? Queria também deixar aqui já registrado que o Vasco ganhou de 6-0 essa semana. Mas vamos lá, gente. Foi do Santos, ganhou do Santos e fez... Tá vendo a voz da experiência? Fez o Neymar chorar. Não é qualquer time que faz o Neymar chorar, né? Presidente, eu queria trazer aqui alguns temas. Primeiro, 2 convites. Nós teremos amanhã, pela Comissão de Saúde desta casa, a prestação de contas do RAG, da Secretaria Estadual de Saúde, com a presença do secretário de Saúde. E eu queria fazer um convite a todos os deputados, aos gestores, aos usuários, aos sindicatos, para estarem amanhã aqui a partir das 10 horas. Gostaria muito da gente ver esse empenho que nós vimos ontem aqui nesse plenário, que na ocasião lotado de deputados, representantes do governo, que a gente possa ter esse mesmo empenho com a saúde, que hoje é a principal situação de calamidade que a gente está vivendo no Distrito Federal. Continuo falando que não dá mais para aguardar, não dá mais para esperar. Nós estamos aqui passando por uma situação, inclusive, de recomendação do tribunal, com a certidão de contingenciamento, que sairemos agora em setembro, mas eu quero deixar bem claro que a saúde ela é uma excepcionalidade, principalmente em urgência.
E venho cobrando isso há muito tempo, há muitos meses. Tenho visitado os hospitais, tenho visitado, inclusive, situações de pronto-socorro, onde tem apenas um profissional ali para atender o PS inteiro, pouquíssimos técnicos de enfermagem, colegas que estão trabalhando, inclusive doentes, que param, às vezes, o atendimento para fazer soro neles mesmos, no plantão, e a gente não vê essa mesma disposição, essa mesma intensidade de compromisso que tiveram ontem para aprovar um projeto que a gente não tinha, no mínimo, informações técnicas para votar. Foi uma grande mobilização, e aí eu deixo aqui a minha consciência tranquila, porque não existe nenhuma promessa do governo, não existe nada que o governo possa ou prometer ou dar para que meu voto fosse diferente nesse sentido, porque a saúde do distrital pede socorro e é o que eu tenho pedido como sindicalista e como parlamentar. Mas eu acho que nenhuma promessa de reestruturação, nenhuma promessa de o que for, deveria ter sido votado ontem, da maneira que foi esse projeto. E me sinto como deputada incomodada com a situação que nós vivemos ontem. A saúde precisa de ajuda e precisa de ajuda já. E eu peço aos colegas deputados que passem amanhã na Comissão de Saúde, que vejam a situação da saúde, que vejam, inclusive, que nós estamos, muitas vezes, com problemas em contratos, problemas no contrato de gestão do IGES, que não tem metas repactuadas, problemas de contratos que estão sendo pagos de maneira emergencial, com verbas indenizatórias. Então, nós estamos fazendo um trabalho que começou na Comissão de Fiscalização, na época a deputada Paula Belmonte, junto comigo, fez um trabalho brilhante, e muitas coisas melhoraram. Mas melhoraram por causa do olhar desta casa nas comissões, na fiscalização, que nós abrimos aqui, como é o nosso dever. Então, amanhã estão todos convidados. Queria também dizer que na sexta-feira nós teremos a sessão solene em homenagem a um hospital importantíssimo, um hospital que eu tenho um prazer pessoal em falar. Eu sou egressa da Universidade de Brasília, sou egressa do Hospital Universitário de Brasília, onde fiz especialização também. Então, nós estamos comemorando 53 anos de hospital universitário, um hospital que é um marco para o Distrito Federal, para a RIDE, não só em excelência na formação científica, mas também na assistência, porque o HUB é SUS. E hoje, sendo aí um hospital gerido pela primeira vez em 53 anos por uma profissional enfermeira, que traz na sua capacidade um olhar especial, um olhar de gestora, um olhar de cuidadora, um olhar holístico que a enfermagem tem, que é a professora Fátima Souza, que tem uma história com o Distrito Federal, uma história com a estratégia de saúde da família, uma cientista, uma doutora que tem feito diferença naquele hospital. Então, todos convidados também. E, por último, eu queria agradecer, aí a gente agradecendo as coisas que são boas, então agradecer o governo do Distrito Federal. Nós fizemos indicação... nós fizemos uma indicação como guaraense raiz. A gente tem o orgulho de estar cuidando da cidade, uma cidade que eu vivo desde os 2 anos de idade, aonde eu estudei em colégio público, aonde eu fui enfermeira de estratégia de saúde da família, onde batia na casa das pessoas, onde meus vizinhos me conhecem. E Alguará, uma cidade maravilhosa. Nós temos feito muitas coisas, arrumado os centros de saúde, arrumado o repouso do hospital, sala vermelha, pediatria, feito ciclovias, melhorando a iluminação. Quando ainda não se podia, SEB, colocar iluminação, nós começamos lá já colocando iluminação nas áreas que eram mais vulneráveis, que eram escuras, inclusive que tinha violência. Pedimos muitas coisas e a gente vem aí executando, sendo atendido. Então, acho que o Guará está sendo bem cuidado. Graças a Deus, o Guará pode contar com a gente. E nós fizemos uma indicação para que pudesse circular mais ônibus ali naquela região nova, que é muito difícil, os trabalhadores não tinham como descer para trabalhar nos condomínios, e foi o mesmo local que nós fizemos a ciclovia, ali nas quadras novas, e hoje foi entregue vários ônibus, inclusive um ônibus que é totalmente feito por energia elétrica. Então, a gente fica feliz do Guará aí ter recebido esses ônibus, que fazem tanta diferença, não só para os trabalhadores, mas para quem trabalha ali naquela região. Então, queria agradecer e pedir muito obrigado pela nossa indicação ter sido atendida. Obrigada, presidente. Muito grata, deputada.
e grata pelo seu trabalho na saúde. Eu aprendi muito com a senhora como presidente da Comissão de Fiscalização. Nós fizemos ali uma dupla muito legal e temos resultados, né? Alguns programas que tanto o GDF quanto o IGES melhoraram, precisam melhorar muito, foi graças a essas audiências, e eu sei que a senhora está continuando como presidente da Comissão de Saúde. Parabéns, deputada. Eu passo a palavra agora para... Acabou o comunicado de líderes, né? E vamos passar agora para o comunicado de parlamentares. O primeiro inscrito aqui é o deputado Thiago Manzoni. A palavra está com o senhor, deputado. Boa tarde novamente, presidente, e aos demais presentes aqui. Um deputado que me antecedeu aqui criticou duramente o governador Ibanez pela fala dele em relação à ausência de democracia plena no Brasil. Eu não tinha visto a fala do governador Ibanez e fui pesquisar. Assisti ao que o governador Ibanez disse e não me parece tão passional a afirmação do governador Ibanez quanto foi passional a crítica do deputado aqui. Me parece que as críticas que foram feitas ao governador Ibanez, elas são feitas só pela política, já que eu não gosto do governador, eu sou oposição ao governador, então saio criticando e adjetivando tudo que ele faz. E quando eu observei o que o governador falou, é uma análise da realidade do Brasil hoje. Ele falou que o Brasil não há democracia plena, que o Brasil, nas palavras dele, é uma ditadura com uma pitada de judiciário. Imagina que a Suprema Corte hoje, está se condenando pessoas por crimes políticos. E é democracia isso? O ex-ministro Aldo Rebelo deu uma entrevista essa semana, dizendo que quando ele era presidente da Câmara, a esquerda invadiu a Câmara e quebrou tudo lá dentro. E ele falou assim, eu denunciei quem cometeu o crime, mas eu denunciei pelo crime que eles cometeram. Eu não falei que aquilo era tentativa de golpe de Estado. Aldo Rebelo. E ele falou, e nós estávamos lá. Houve um atentado com os parlamentares lá. Imagina... atentado contra prédios vazios, depredação de prédios vazios. Quem está falando isso é o Aldo Rebelo, que era do Partido Comunista. Sabe? Então, não me parece que o governador está falando algo distante da realidade. Essa semana foi preso um traficante que vendia armas para o Comando Vermelho. Vou repetir. Vendia armas para o Comando Vermelho. Sentença, 6 anos de cadeia. 6 anos. Vendia armas para o Comando Vermelho. 6 anos. A moça escreveu de batom numa estátua. Perdeu o mané. 14 anos. É uma democracia plena isso? Então, ao analisar a fala do governador, é uma fala desprovida de paixões políticas. Ele está fazendo uma análise do cenário brasileiro atual. E junto com o governador Ibanez, tem autoridades diversas fazendo a mesma análise de que o Brasil hoje é um regime de exceção. Não só autoridades no Brasil, como autoridades internacionais. Os Estados Unidos da América estão sancionando o Brasil. Eu vou repetir o que eu já falei aqui dessa tribuna, porque eu acho que nós brasileiros não temos a dimensão do que está acontecendo no Brasil. Essa história de tarifaço, que virou uma guerra política, o nome disso é embargo econômico. O Brasil está sendo sancionado porque não é mais uma democracia. A Lei Magnitsky, ela é aplicada contra violadores de direitos humanos. E, infelizmente, tem ministro da Suprema Corte do Brasil hoje, que é tido pela maior democracia do mundo, como um violador de direitos humanos. Esse ministro tem mais de 100 mandados de prisão que eles pediu em aberto. Virou uma vara criminal e é a Corte Constitucional, gente. Então, quem analisa isso sem paixão e sem pensar nos benefícios que o regime traz para o seu espectro político e na perseguição que a direita sofre pelo regime,
Porque as ditaduras, anteriormente, elas eram implementadas de outra maneira. Mas de um tempo para cá, as ditaduras recentes são sempre uma parceria entre executivo e judiciário. E quem olha isso de maneira tranquila, longe de paixões políticas, consegue observar que o Brasil realmente hoje não é mais uma democracia plena. Essa é a opinião do governador Ibanez. Eu diria que não é uma democracia. Porque hoje, por exemplo, há parlamentares respondendo, deputada Paula, respondendo criminalmente pelas palavras que eles proferiram da tribuna. Eles são investigados criminalmente pelas palavras que eles proferiram na tribuna. Senhores, Paula, o artigo 53 da Constituição Federal diz que os parlamentares são invioláveis por quaisquer todos, seus votos, opiniões e palavras. Eu posso discordar de tudo que os meus colegas de esquerda falam aqui. Eu posso achar que é tudo estupidez, imbecilidade, idiotice, o adjetivo que eu quiser dar, mas eu vou defender até o final o direito deles de falar o que eles quiserem, porque uma democracia se faz assim. E quando você ceifa o direito de parlamentares usarem a tribuna, exercerem a sua atividade de falar, que democracia resta? Sobra o quê mesmo? Quando as pessoas são perseguidas, como são, por conta da sua ideologia política, sobra o quê? Então eu queria elogiar o governador Ibanez pelo que ele falou e elogiar pela coragem. Porque quem fala essas coisas hoje é perseguido e ao falar, ele abre espaço para que a perseguição se volte contra ele. Eu falo tudo isso e faço um apelo ao Poder Judiciário brasileiro, em especial à Suprema Corte brasileira. O povo brasileiro precisa que o Supremo Tribunal Federal faça um exercício de autocontenção, que o Poder Judiciário brasileiro volte a atuar dentro das suas competências e prerrogativas constitucionalmente estabelecidas. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de pacificação e a pacificação passa necessariamente pela autocontenção do Poder Judiciário. Então, parabenizo o governador Ibanez pela coragem que teve de dizer o que acontece hoje no Brasil e peço ao povo brasileiro que analise o que acontece hoje sem paixão política, para que a gente possa voltar a ter democracia e para que todos possam expressar livremente as suas ideias. Obrigado, presidente. Muito grata, deputado. Acredito nessa liberdade que o senhor fala. Eu vou passar a palavra agora para comunicados parlamentares, deputado Max Maciel. Boa tarde, deputada, nossa segunda vice-presidente Paula Belmonte, saudar todos que se fazem aqui presente, que acompanham a gente pela TV Câmara Distrital. Bem, antes de fazer a fala, que é um convite, eu só gostaria de dizer que depois de ontem, resta a gente, então, torcer para que tudo dê certo, né? Porque se der errado, nós não iremos esquecer. Porque nós avisamos nessa casa, mostramos os resultados nessa casa. Tivemos dificuldade, inclusive, de alguém defender, contrapondo as nossas ideias, deputada Paula. Se nós estávamos errados, se os números nossos não batiam, se a nossa perspectiva de cenário também não fazia sentido. Vamos torcer para que, de fato, dê tudo certo. Porque o Banco BRB carrega milhares de pessoas no Distrito Federal. E a derrota dele vai impactar gigantescamente a população do Distrito Federal e os cofres do DF, porque no final das contas, quem vai socorrer é a população do DF, a conta dos mais ricos que são beneficiados nessa transação. Bem, dito isso, eu gostaria aqui de aproveitar e fazer um convite a todo mundo que está assistindo a gente e que está ouvindo a gente na Câmara Legislativa. Amanhã, dia 21, às 9 horas, vamos realizar o 2º Seminário Internacional sobre Mobilidade Urbana e o foco, deputada Paula, será transição energética, efetização das redes, sistema híbrido e sobre trilhos. Está vindo para cá vários estudiosos de outros países. Nós estamos trazendo experiências do metrô de Fortaleza, de BH, de São Paulo,
a Universidade de Brasília. Esse é um seminário que está sendo tocado pela Finatec, com apoio da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Vários pensadores, vários gestores de modais, de empresas que estão investindo em eletrificação de frotas, sobretudo modais rodoviários, para que a gente possa discutir a mobilidade do futuro. E a mobilidade do futuro não é só tirar o carro da rua, é qual será o modal principal de investimento, e ele tem que ser sustentável. E a gente acredita que o modal sob trilho, VLT, ou até o próprio metrô, né, sob trilhos, ele é fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal. Então amanhã serão 2 dias, 21 e 22, 2 dias intensos de debate, de experiências, de boas práticas, inclusive de soluções que vão ser debate na COP30 tão logo. Então, a Câmara Legislativa vai sediar. Essa é uma proposta da nossa Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, a Finatec, junto com a FAP-DF. Eu quero agradecer a FAP-DF, que está ajudando nesse processo, junto com a Finatec, né, na Universidade de Brasília, para que a gente possa ter, inclusive, uma cartilha orientadora, chamar os órgãos que debatem esse tema, para que a gente possa aprofundar. E, sim, existe e tem saída para o conjunto da população do Distrito Federal quando o assunto é mobilidade. E eu queria dizer, aproveitando o assunto, o porquê. A NTU, um órgão nacional de transporte urbano, que teve um encontro aqui em Brasília, inclusive, apresentou, deputada Paula, e a senhora conduziu a Comissão de Transparência e Controle dessa casa, um relatório nacional das cidades que mais subsidiam o sistema de transporte público no país. E é bem verdade que o Distrito Federal vive uma realidade diferente dos demais. Você tem agora, inclusive, a comissão vai chamar uma reunião técnica, convidando a NTT, convidando a Secretaria do Entorno, né? E também a Secretaria das Cidades do Goiás, para vir para cá, para a gente debater como a gente vai resolver o problema do transporte público na região metropolitana. A passagem está a um ponto de aumentar para R$ 12,20, deputada. Uma pernada. R$ 24,00, porque o empregador no Distrito Federal, quando contrata, ele paga a tarifa maior do DF, R$ 5,50. O resto é complementação das pessoas, e as pessoas acabam tirando do salário para poder vir trabalhar no Distrito Federal. Quando não, eles fazem a conta, deputada Paula. Eu tenho um carro, cabe 5 pessoas dentro do carro, custa 12 a passagem, eu vou cobrar 10, faço uma carona até Brasília, acabou. Vamos lotar o Distrito Federal de carro cada vez mais, nós precisamos resolver. Só tem uma saída para resolver, é o consórcio entre o Distrito Federal e o Goiás, com participação do governo federal. Por isso que a gente pede que o Congresso Nacional vote o Sistema Único de Mobilidade, que ele é fundamental para o desenvolvimento das cidades e a população do entorno não ficar desassistida. Eu quero dizer para a população do entorno que nós estamos atentos. Infelizmente, a LNTT é apenas um órgão regulador, eles não têm decisão política, então ele é obrigado a repassar o preço ao empresário. Se sobe o diesel, se sobe uma peça, o pneu, como não tem subsídio, ele é obrigado a repassar. E aí a conta é simples, gente. Quanto a passagem é cara, mais passageiro sai do sistema. Se mais passageiro sai do sistema, fica deficitário. E por ser deficitário, eu tenho que reajustar a passagem para cima, e aí fica um ciclo vicioso. E o que está acontecendo? As empresas do entorno estão a um passo de abandonar o modal rodoviário. Entregar a concessão para a NTT, porque não é sustentável para eles. Então isso é importante. Então nós somos a favor do subsídio. Nós não estamos contrário a ele. Nós não estamos aqui fazendo um debate para tirar. Nós temos que fazer com qualidade, com lastro, com fundo, de onde esse recurso vem, decisão expressiva que a gente pode fazer de receitas acessórias para bancar. E aí eu quero trazer cidades da NTU para o Distrito Federal. O Distrito Federal é o número 1 no Brasil de subsídio no transporte público. Nós bancamos 75% do sistema. 75% do sistema. Qual é o nosso debate? Não é tirar os 75%. É como é que nós vamos arrumar mais 25%, e é pouco, em vista do que nós estamos tratando, de 1 bilhão. Foi, deputada Paula, em 2024, segundo os dados que nós temos, Brasília paga 75%, Goiânia, que é a segunda, paga 66%. E detalhe, nós estamos entre as 10 passagens mais caras do país, ainda bancando o subsídio de 75%. Em 2023 foi 1 bilhão e 600, em 2024 1 bilhão e 400, e até agora foram 900 milhões até agora. Até agosto de 2025 nós já transferimos aí 928 milhões para as empresas de transporte. Então até o final do ano tem de manter 1,4, 1,5 bi desse sistema.
Então, nós estamos apresentando, e já apresentamos ao governo do Distrito Federal, saídas como a criação do fundo de transporte, como receita acessória dos estacionamentos. Ao invés de entregar para uma empresa privada fazer o que está fazendo a besteira na rodoviária, devia ser uma autarquia do Estado, controlando com preço mais barato e trazendo esse laço para um fundo para bancar o sistema de transporte. 25% a gente colocaria tarifa zero para todo mundo no Distrito Federal rodar à vontade, deputada Paula. Para concluir, a vice-governadora Celina, nesse evento, apresentou um dado que nós estamos oficializando ao governo que ela traga para nós. E é verdade, o Vai de Graça aumentou 69% no modal de rodoviário, de ônibus. Tem linha, deputada Paula, que aumentou 500% a quantidade de pessoas usando. E pasmem, nós não estamos falando do plano piloto, das pessoas que vêm para o plano. Essa linha é que roda Paranoá, Varjão, é dentro da localidade, as pessoas querem rodar a sua própria cidade, quer ir na feira, quer visitar o irmão. Você entende? E aí a vice-governadora disse, está lá no nosso Instagram o vídeo, que o Vai de Graça já está se pagando com a arrecadação dos impostos desses dias, deputado. Nós oficializamos, porque nós pedimos isso para a nossa comissão de análise, a Secretaria de Economia, qual é o impacto de arrecadação de ICMS, porque a gente já tinha no estudo da comissão, porque a gente acompanha as mais de 137 cidades, que a renda ela não fica parada, ela circula. Então, se a gente aumenta a arrecadação do Distrito Federal. Então, se, vice-governadora, o Vai de Graça já está se pagando e a gente já paga 75%, vamos colocar o tarifa zero todos os dias no Distrito Federal, que é possível a gente encerrar essa conta sem dúvida nenhuma e fazer sentido à população entender que a gente investe mais de R$1 bilhão nesse modelo. Obrigado, presidente. Muito grata, deputado Max, sempre fazendo um trabalho com muita competência, com muita segurança na presidência da Comissão de Mobilidade. E que Deus abençoe o senhor para que a gente possa chegar realmente à dignidade da mobilidade das pessoas, né? O que o senhor traz é muito importante, a economia gerar riqueza, gerar prosperidade para as pessoas, e a arrecadação de impostos é mais do que a prosperidade das pessoas. As pessoas estão produzindo, então isso é muito bom. Deputada, só uma parte para complementar a fala. Só para registrar aqui a importância desse seminário amanhã, vai estar presente com a gente o Ministério das Cidades, a VLI, que é a empresa que opera o sistema sob trens aqui no Distrito Federal, a NP Trilhos, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviços, o CEFTRU da Universidade de Brasília. Está vindo para cá o Estado do Ceará, Santa Catarina, São Paulo. Nós estamos trazendo o pessoal de Portugal, do Chile, para poder vir aqui fazer um debate com a gente. A partir das 9 horas da manhã, dia 21 e 22 de agosto, agora, quinta e sexta. No auditório aqui da Câmara? No auditório da Câmara Legislativa. E se as pessoas quiserem participar, elas só precisam chegar? Só entra, se inscreva, já temos 300 inscritos, certificado, importante participação. Parabéns. Obrigado. Eu passo a palavra, continuando comunicados de parlamentares, eu passo a palavra para o deputado Gabriel Magno. Presidente Paula, boa tarde. Presidente, me traz aqui nessa tribuna novamente algumas questões do DF diante do caos, né, que nós estamos vivendo do governo do Distrito Federal. Mais uma vez, nós recebemos no gabinete, no mandato, já estamos oficializando não só o governo do Distrito Federal, mas também o Tribunal de Contas e o Ministério Público, as entidades que prestam atendimento a famílias e às pessoas idosas, que têm contratos com as sedes, Secretaria de Desenvolvimento Social, reclamam do atraso dos repasses. Mais uma vez, o governo do Distrito Federal dá o calote nas entidades que prestam um serviço muito importante para a cidade, no atendimento e no acolhimento a famílias e as pessoas idosas. Então, nós queremos deixar registrado aqui mais uma vez, porque é impressionante. Disse na primeira vez e repito, para o governo ibanês, para alguns lugares, não falta dinheiro nunca. É muito rápido a liberação de recursos. Para outros, é muito mais difícil, tem calote, tem atraso, e aqui, mais uma vez, o atraso às entidades que prestam esse serviço. E uma denúncia, mais uma dessa semana. O Ministério Público
do Trabalho denunciou a insalubridade e o perigo na rotina dos agentes de saúde no Distrito Federal. No relatório, banheiros precários, fiação elétrica exposta, risco de queda das estruturas das unidades de saúde, ausência de programas de segurança e de proteção, sem falar, quando a gente vê quase toda semana aqui ocupando o plenário, a falta de servidores do atendimento na saúde pública do Distrito Federal. Trago essas duas reclamações, mais duas denúncias, deputada Paula, para responder o parlamentar que veio aqui indignado com as denúncias que a gente apresenta aqui do governo ibanês. Nós vamos continuar apresentando. São muitas as denúncias de corrupção que pairam nesse governo. Na saúde, nós perdemos a conta. Inclusive, eu gostaria de saber a posição do parlamentar sobre a instalação da CPI da saúde. Qual é a opinião dele para a sociedade? Na saúde tem investigações acontecendo na Polícia Civil, na Polícia Federal, no Ministério Público, de desvio de insumo, de desvio de recurso, de transferência de materiais e recursos para o Piauí. Teve secretário de saúde preso nesse governo, o escândalo que é o IGES, as pessoas morrendo na fila do hospital. Ele deve achar que não é papel do Poder Legislativo fiscalizar. Aí se diz que é advogado. Precisa ler a lei orgânica do Distrito Federal. Mas tem várias. Sobre o Banco Master, que ele duvidou, é o que mais tem, é investigação aberta. Eu vou citar duas de novo. A que saiu hoje no Estadão. CVM vê indícios de crime em aporte de 361 milhões do Banco Master numa clínica em nome de Laranja. Vou citar aqui a da semana passada. Polícia Federal começa a apurar. Fundo controlado pelo Master teria comprado papéis de liquidez duvidosa e vendido em seguida para o próprio banco, por um valor de 235% maior do que o valor de face, inclusive com relação sobre as fraudes no INSS. Ele pode ser o advogado do Banco Master. Ele pode vir aqui defender. Precisa explicar para a sociedade do Distrito Federal o porquê e o motivo que levou o governo, que não apresentou a explicação e os números, a pegar 2 bilhões de reais do BRB e colocar nesse banco, que está cheio de escândalo, que ninguém confia, e que a cada dia que passa, e eu aqui faço o desafio ao parlamentar, vai aparecer ainda mais denúncias nas operações fraudulentas do Banco Master. E quero, mais uma vez, deputada Paula, falar sobre a escola. Aqui, vários parlamentares, e aí eu vou pedir só mais um minuto, sobem nessa tribuna, alguns, inclusive, como o colega que me antecedeu, mais cedo, dizendo que é professor. Não me recordo que tenha licenciatura ou enfrentado a sala de aula de uma escola pública. Eu tenho muito orgulho de ser servidor concursado da Secretaria de Educação. Desde 2009, professor de Física e de Matemática da rede, e conhecer profundamente a realidade da nossa rede. Convido a visitar e conversar de fato sobre os problemas da escola e ajudar no papel fiscalizador dessa casa. Deputada Paula, no ensino médio, tem 2 anos, que o sistema eletrônico de diários, para os professores lançarem nota, presença, emitir relatório, boletim, atestado para o estudante tirar o pé de meia, não funciona na rede. Foi privatizado. A Secretaria de Educação tem um contrato de 40 milhões de reais com a empresa Caixa Informática de São Paulo. Não funciona, tem 2 anos. É um escândalo. É um escândalo. Tem vários problemas na escola. Faltam profissionais, falta estrutura, falta refeitório, falta quadra coberta. Tem 13 mil contratos temporários. Nós temos educador social voluntário nas salas de aula
para atender nossas crianças e adolescentes que recebem menos de um salário mínimo por mês. Essa é a política da Secretaria de Educação, de desvalorização profunda. Eu não vejo essa turma subir aqui para cobrar do governo. Qual é a política séria para valorizar professores, para valorizar os profissionais que trabalham na escola e para aumentar o recurso de estrutura física das escolas, que estão reclamando todos os dias, gritando de desespero, porque, de fato, a vida numa escola e numa sala de aula superlotada é muito difícil. Eu fui e encerro aqui, deputada Paula, esse final de semana numa escola em Samambaia. Uma turma do 2º ano do ensino fundamental, de alfabetização, com 34 estudantes na sala de aula. Eu pergunto para quem se diz entendido de educação, como alfabetiza com qualidade alguém numa turma com 34 estudantes, sozinha, sem estrutura, com todas as dificuldades sociais que a escola vive. Porque falam muito aqui do sacerdócio dos profissionais de educação. E eu digo com muita tranquilidade, os professores e professoras dessa cidade têm muito amor pelo que fazem. Amor não paga conta, amor não paga boleto, amor não constrói dignidade e valorização. Eu espero, deputada Paula, que o conjunto dos parlamentares que de vez em quando gostam de falar sobre educação se somem à luta verdadeira e real por valorização dessa categoria tão importante e que o governador prometeu na campanha que ia ganhar igual juiz e, por enquanto, nada. Obrigado, presidente. Muito grata, deputado, e grata pelo trabalho na Comissão de Educação. Eu acredito na educação e o que é a realidade que o senhor traz é uma realidade verdadeira. Eu acabei de sair de uma escola rural que nós temos alguns educadores sociais que ganham menos do que um salário mínimo, atendendo duplamente, muitas das vezes, as crianças, no turno de tarde e de noite. Então, é necessário que a gente possa dar uma valorizada nessa categoria, mas não só na categoria, na estrutura das escolas, porque, como eu disse, a gente tem realidades aqui muito tristes, né, de escola não tendo água, caixa d'água, por exemplo. Então, é realmente que a gente precisa olhar a educação como uma responsabilidade constitucional. Eu passo a palavra agora, continuando o comunicado de parlamentares, para o deputado Fábio Félix. Obrigado, presidente. Eu nem ia subir à tribuna hoje, mas resolvi subir rapidamente, deputada, porque eu assisti ontem o discurso do governador Ibanez. E eu achei engraçado o discurso dele naquele contexto. Porque, assim, a gente que está na política, a gente tem que se respeitar, né? A gente tem que se dar o respeito e falar aquilo que, de fato, a gente acredita. O governador ontem fez um gesto totalmente oportunista para uma base social. Todo mundo sabe que ele é do judiciário. Ele foi presidente da OAB, DF, que ele transita nesse meio. E aí ele faz aquela fala confusa de ditadura. Até me parece ali que ele tem talento para atuação, que ele atuou bem, que ele sabe que a situação dele não está fácil, a situação eleitoral está difícil. Ele fez um gesto ali, mas um gesto que ninguém acredita. A classe política não acredita. Teve gente aqui que veio elogiar. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que não é aquilo que o governador acredita. Ele falou aquilo ali porque começou. Ele abriu a temporada das eleições de 2026. Abraçou o bolsonarismo raiz. Agora é ditadura. Ele devia questionar, já que ele tem tanto apreço pela democracia, o fato dele ter mandado um projeto de lei para a Câmara Legislativa sem nenhum dado e a Câmara Legislativa ter aprovado. Ontem, me pareceu o seguinte, deputada Paula, que a gente tem no DF um executivo com pitadas de legislativo. Porque nós votamos aqui uma matéria sem nenhum dado em relação a uma compra que tem uma importância para a cidade e para um banco público da cidade. Então, isso sim é algo que é importante que se questione do ponto de vista da democracia. E eu acho ainda mais curioso parlamentares subirem à tribuna da Câmara Legislativa, parlamentares eleitos, para dizerem que estão numa ditadura. Se eles tivessem vivido uma ditadura,
eles não estariam com a oportunidade de abrir o bico numa tribuna, eles não estariam empossados com os votos da urna que elegeram eles não estariam podendo falar. Sabe por quê? Quem abria o bico na ditadura era preso, na ditadura militar que eles defendem, era preso, torturado, exilado, o Congresso era fechado, os ministros do Supremo aposentados. Era assim que a ditadura militar, que esses atores aí da política também defendem, aplaudem, era assim que funcionava. Então, eles criticam a democracia do jeito que nós temos ela hoje, chamam de ditadura, mas é porque nunca viveram uma ditadura. Infelizmente, eles ainda têm a coragem de saudar a ditadura militar no Brasil. Então, o que eu posso hoje é lamentar a fala do governador, lamentar o oportunismo e a forma como ele tratou o calendário eleitoral no seu discurso de ontem, com um único objetivo. O objetivo de abraçar e sinalizar para o bolsonarismo como talvez o pré-candidato ao Senado, não sei. Não sei qual é a pré-candidatura que o governador escolheu para ser a sua, mas eu espero que ele não vá para o vale tudo eleitoral, como ele já sinalizou que tem disposição para ir no discurso de ontem. Obrigado, presidente. Muito grata, deputado Fábio. Inclusive, eu já tinha comunicado ao senhor, convidado, inclusive, para a participação da sessão geral amanhã, e aí, então, essa presidência informa que, razão da aprovação do requerimento 2.773 de 2025, da autoria da deputada Paula Belmonte, a sessão ordinária amanhã, quinta-feira, dia 21/8, será transformada na comissão geral para discutir sobre o Fundo do Direito das Crianças e do Adolescente do Distrito Federal. Então, eu aguardo a todos vocês, convido os parlamentares aqui que têm essa defesa também, para que a gente possa executar esse dinheiro mais do que nobre para as nossas crianças. Aproveito essa oportunidade que eu estou aqui no plenário da Câmara, dizer que eu estive em algumas escolas hoje, em Planaltina, que fez aniversário, e para nós é uma alegria ver as crianças sorrindo, mesmo em condições muito precárias. Fica a minha responsabilidade aqui, meu compromisso pessoal com a dignidade de cada criança desse nosso país. E são gestos assim que emocionam a gente, cada abraço, cada sorriso das crianças inocentes, e eu peço a Deus que abençoe a cada deputado que esteja aqui, mesmo que não esteja aqui em loco, mas que seja contaminado não, que possa se sensibilizar por essa causa tão nobre que é a defesa da educação das nossas crianças. E nessa forma eu encerro o comunicado de parlamentares e passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum, declaro encerrada a sessão por hoje.